Vamos ficar de pé. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, para que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor possa estar falando poderosamente dentro do coração de cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Sei que não sou digno, sabemos que não somos dignos de que entreis em nossa morada, mas dizei uma palavra, Senhor, que essa palavra venha nos fortalecer, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16 a 26. Lá no Novo Testamento. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. Podeis assentar, irmãos. Aqui existe uma luta interna em cada um de nós. A carne lutando contra o espírito. Nós conhecemos bem o que é a vontade da carne, porque nós nascemos do mundo. Nós conhecemos e já vivemos cada uma dessas coisas que estavam aqui. E quando você passa a ser moldado pela palavra e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação. Mas essa transformação, ela não vem da noite para o dia. Você não chega numa igreja hoje e você já sai totalmente transformado. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver um tal de Pedro, um grande homem do Senhor, que em Atos dos Apóstolos, a sua sombra estava curando as pessoas. Quando Jesus Cristo é preso no Getsemane, a palavra de Deus fala que Pedro, com a sua ira, vai lá e corta a orelha do eunuco, querendo resolver na carne da sua maneira. E eu pergunto para vocês, quanto tempo Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo? 3 anos e meio da sua vida. 3 anos e meio andando com Jesus não foi o suficiente para transformar Pedro, porque ele andou sobre as águas, ele viu Jesus fazer vários milagres na vida dele. E para que a gente receba e para que a gente obedeça o Espírito Santo do Senhor, é preciso, como está em João 3, tem que morrer. E você sabe, cada um de nós sabemos que a coisa mais difícil para o ser humano é morrer.
Ele não quer morrer, ele quer continuar vivo. A carne quer continuar viva. A carne quer manter, quer fazer as mesmas coisas que elas faziam antes. E a palavra de Deus fala que se você fizer tais coisas, não herdará o reino do Senhor. Quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, coloca o povo no deserto e manda fazer para aquele povo um tabernáculo. E de dia e de noite eram feitos sacrifícios sob aquele tabernáculo, dentro dele. O sacrifício simbolizava, cada cordeiro daquele que morria, simbolizava o Senhor Jesus recebendo os nossos pecados. De manhã e de noite, cordeiros eram mortos por causa dos nossos pecados. Então cada um de nós percebemos que não é fácil para você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Não é fácil você ser transformado. Pedro, 3 anos e meio, andando não era com qualquer um. Ele andou, foi com o Senhor Jesus. E no momento que o Senhor Jesus Cristo estava para ser levado, ele tira de uma espada e resolve aquela coisa da sua maneira, da carne, na sua ira. Mas a palavra de Deus não fala que aqueles que se irarem também não herdarão o reino do Senhor. Então Pedro não ia herdar esse reino. Ia porque a transformação ela veio depois. Foi a partir daquele momento, daquele erro de Pedro, lá na frente, quando o Senhor Jesus ressuscita, e aí eles olham para Jesus num corpo ressurreto, num corpo glorioso, que eles olham para dentro deles e eles começam a ver que precisavam de morrer para o mundo mesmo, e confiar de verdade na palavra do Senhor, na transformação. Aquele sacrifício feito diariamente é para os nossos pecados. Simboliza que todos os dias você vai orar de manhã e você vai orar à noite. E que mesmo assim vai haver momentos da sua vida que você vai mentir, vai haver momentos da nossa vida que nós vamos manipular, vai haver momentos da nossa vida que nós vamos errar. Mas o Senhor Jesus está próximo de cada um de nós, o Espírito Santo dele está aqui, crescendo e nos direcionando. Então o que precisa ser feito? Caminhar. É através da caminhada que a gente vai aprendendo a confiar de verdade na palavra do Senhor e não mais naquilo que a gente vivia antes. Quer ver como que é? Vamos andar na palavra. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Olha a humildade de Jesus quando esse homem se aproxima dele, dizendo: bom mestre, coloquemos nós no lugar do Senhor Jesus, fazendo os milagres e as curas. Será que nós teríamos essa humildade que Jesus teve, dizendo: bom é Deus, não sou eu? E ele era Deus. Um jovem rico se aproxima do Senhor Jesus Cristo para querer a salvação, mas ele queria a salvação da sua maneira, do seu jeito, com tudo aquilo que está lá em Gálatas 5, com todas as suas concupiscências da carne, porque a palavra de Deus nos mostra que ele era muito mais preocupado com a riqueza do que qualquer outra coisa. Porque bastou Jesus dizer para ele: pega tudo que você tem e entrega aos pobres e me segue, que foi o suficiente para que ele parasse. Será que nós também na nossa vida não somos como esse jovem rico, apregado a algumas coisas, que nós não queremos desfazê-las, porque a palavra de Deus fala: tem que morrer para o mundo, nascer para Cristo. Pode ser qualquer uma daquelas que está lá. Qual delas que nós eliminamos? A bebedeira? Talvez eliminamos a bebedeira, não bebemos mais, mas e aí? Tem muitas outras que pode fazer a diferença e continua nos arrastando a carne, brigando contra o Espírito.
E se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus falar mais forte, ele vai nos fortalecer, ele vai nos transformar, assim como ele transforma Pedro. Porque quando Pedro corta a orelha do eunuco, o Espírito de Deus, que era o próprio Senhor Jesus, fala: por que você está fazendo isso? Se eu orar e eu pedir 10 legiões de anjos, o meu Pai mandará. E aí ele pega aquela orelha e faz mais um milagre de tantos que ele tinha feito. Naquele momento, com certeza, Pedro aprende mais uma lição. Não era da maneira dele, é da maneira de Deus. Aqui o jovem rico, se aproximando com posses, queria ter a salvação, mas da sua maneira, acreditando daquilo que ele já sabia. E Jesus falou: agora você tem que me seguir. Se seguir Jesus significa morrer para o mundo, nascer para Cristo. Significa a gente abrir mão de muitas coisas que a gente acreditava. O orgulho às vezes fica lá ainda segurando no nosso coração. E você vê um Jesus que era Deus andando na maior humildade, na simplicidade. Se aquele jovem tivesse começado uma caminhada com o Senhor Jesus e aprender que não existe nada mais valoroso do que a palavra de Deus, mas para você descobrir, você precisa caminhar. E como ele simplesmente chegou e já fez a pergunta, ele não conseguiria entender, porque para você e para cada um de nós entendermos a palavra do Senhor, os desígnios de Deus na nossa vida, é preciso caminhar. Eu sempre falo, às vezes você acha que não está acontecendo nada, e sempre está acontecendo. Deus está sempre transformando as nossas vidas. Aquilo que nós éramos antes, há um ano atrás, nós não somos hoje. Talvez uma coisa pouca foi mudada, mas foi mudada. Foi transformada, mas foi transformada. Porque continuamos caminhando. Se você olha para aquele povo, foi 40 anos no deserto para receber a terra prometida. Tiveram que ser transformados, e a maioria das pessoas morreram no deserto. Foram apenas os jovens. Aquelas pessoas que tinham aquele pensamento daquilo que era certo, porque você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. E aquelas pessoas que continuavam acreditando na sua própria salvação, da sua maneira, do seu jeito, porque bastou um pouquinho de tempo, 40 dias, Moisés no monte, que quando ele volta, eles já tinham desistido de Moisés, tinham desistido de Deus, tinham feito da sua maneira, e não tinham morrido para o mundo, porque o Egito ainda estava dentro deles. Como? Fizeram um bezerro de ouro, aquelas adorações que os egípcios faziam lá nos seus lugares, porque 430 anos não é fácil de ser tirado da noite para o dia, não é fácil a gente se desprender daquilo que a gente acreditava antes, não. Muitas coisas a gente viveu, muitas caminhadas, muitas quedas, e na maioria foram quedas. E quando a gente começa essa caminhada com Deus, a gente vai morrendo aos poucos, porque a gente não quer morrer de uma vez, porque para morrer de uma vez você tem que acreditar de uma vez, e você nunca vai acreditar de uma vez na palavra do Senhor. Você vai acreditando gradativamente, assim como Pedro, depois que comete aquele erro, depois que Pedro nega o Senhor Jesus, depois que Pedro vê o Senhor Jesus passando na sua frente, depois que Pedro vê o Senhor Jesus lá na beira do mar, acreditou de verdade naquele momento, porque agora ele estava com o coração aberto, pronto para ouvir a palavra do Senhor. Já não tinha mais no coração orgulho, já não tinha mais no coração aquilo de saber de tudo, porque Pedro era o que sabia de tudo. Todos esses vão negar o Senhor, mas eu nunca vou negar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E aí quando se depara com o Senhor Jesus, depois de ter feito tudo errado, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que ia fazer, aconteceu, o Senhor Jesus fala: Pedro, tu me amas como os outros? Porque foi assim que ele falou: eu te amo mais que todos eles. Eles podem correr, mas eu nunca. Tem que morrer para o mundo. A coisa mais difícil para a gente é morrer de verdade. A gente nunca morre de verdade, fica metade só, vai morrendo aos poucos, e não deixa a palavra fazer a diferença no nosso coração. É preciso que abra o coração. E como que nós vamos saber que a gente vai abrir o coração para o Senhor Jesus? Quando nós nos desprendemos do orgulho, da maldade, da inveja, de tudo aquilo que nós conhecemos muito bem, porque cada um de nós viemos disso.
Cada um de nós foi aprendendo isso desde o jardim do Éden. Agora é preciso de se tornarmos uma nova criatura no Senhor Jesus. Foi por isso que esse jovem rico, na hora que o Senhor Jesus fala, é coisa simples, entrega tudo que você tem e me segue. Não é fácil. Não, não é fácil. É quase impossível. Mas o Senhor Jesus fala, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Em João 12, vamos continuar navegando na palavra. João 12, a palavra de Deus fala assim, 12, João. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entrando, disse, deixa, que ela guarda isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então que Jesus é maravilhoso. Se a gente se deparar numa situação igual nós somos, invejosos, maus, porque nós somos, não adianta falar que não é, porque é. Se você depara numa situação dessa, sabendo que Judas ia trair, você já ia comungar ele ali naquele momento, porque a gente foi preparado a vida inteira para isso. Agora, com o Senhor Jesus, fala, você tem que morrer para o mundo. E aí é difícil morrer. É difícil desprender. Você vê Judas Iscariote andando com Jesus, vendo os milagres que o Senhor Jesus fazia. Quando Lázaro foi ressuscitado, Judas estava lá. Quando o cego de Jericó foi curado, Judas também estava lá. Por que ele não conseguiu enxergar o que os outros estavam enxergando? É porque ele não morreu para o mundo. Ele continuava andando com o Senhor Jesus, mas com o mundo dentro dele. Assim como o povo que saiu da escravidão, foi escravo, apanhava, comia daquilo que o mundo dava para eles, mas andava no deserto, mas estava preocupado ainda, carregando o Egito dentro do coração de cada um deles. E 40 anos a maioria deles não conseguiu chegar naquilo que Deus tinha dado para eles, que era a terra prometida, porque apenas os jovens, olhando aqueles mais velhos, que eram os poucos que tinham sobrado, que continuavam acreditando na palavra, foram que conseguiram chegar. Olhando Caleb, Josué, olhando Arão, olhando Moisés, acreditaram em Deus, porque a gente só vai acreditar em Deus através das atitudes das outras pessoas, quando todo mundo anda junto. Porque se você ficar numa igreja dividida, numa igreja separada, as pessoas não vão olhar, vai falar o quê? Vai falar mal, vai continuar sempre falando mal. Então, quando nós continuamos caminhando junto na palavra do Senhor, a transformação vai vir, Deus agrada, e Deus traz mais pessoas para ouvir o evangelho dele. Porque é assim na vida de cada um de nós, é preciso de morrer do orgulho, de morrer da inveja, de morrer da maldade, e nós temos isso, e são aqueles que acreditam que não têm, aos que mais têm. Precisamos de transformação, humildade no coração de cada um de nós. Não significa que vai ser hoje ou amanhã, mas a partir do momento que nós continuamos caminhando, significa que a gente quer a mudança. Aqueles que pararam, que morreram no deserto, foi aqueles que não queriam mais a mudança, que queriam ficar com o Egito dentro do coração. Vocês querem ficar com o Egito dentro do coração? Vocês querem ficar com o mundo dentro do coração? Então o lugar de vocês é no deserto, vão morrer no deserto. Mas aqueles que não querem tirar o Egito do coração e colocar o Deus, o Espírito Santo de Deus, é a terra de Canaã. É a terra de Canaã.
Judas Iscariote não conseguia ver o tão grandioso era o que Maria estava fazendo. Gastou tudo aquilo que ela tinha para comprar algo muito grandioso, porque ela estava querendo fazer o que? Agradar ao Senhor Jesus. E nós temos agradado o Senhor Jesus no meio dessa toda dificuldade nossa, porque nós temos vindo. Contra tudo e contra todos, nós temos vindo ouvir a palavra do Senhor. É isso que é importante. Onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou. O Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Judas não conseguiu ver o grandioso que Maria estava fazendo, mas o Senhor Jesus reconheceu. Por isso que nós temos que buscar a palavra, porque quando nós buscamos a palavra, nós buscamos aquilo que o Senhor Jesus quer para nós, nos aproximarmos dele, da palavra dele, da transformação dele, do amor dele, de tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. João estava lá, Mateus estava lá, Pedro estava lá, e nesse momento eles aprenderam mais uma lição. Mas quando mais precisou do Senhor Jesus, de cada um deles, onde eles estavam? Fugindo. Por quê? Porque ainda precisava morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eclesiastes, capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, Eclesiastes, capítulo 2, Eclesiastes. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Disse comigo, vamos, eu te provarei, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois as felicidades, mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverneciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, o homem mais sábio de todo o tempo, avançou milhares de anos, e até hoje continua a sabedoria de Salomão sendo falada, porque ele andou de verdade com Deus. Só que ele não morre para o mundo. E aí ele deixa as concupiscências da carne assumirem tudo que ele estava fazendo e vai se afastando de Deus. Aquilo que está em Gálatas, cobiça e tudo aquilo ele tinha aqui. Aqui na velhice, ele descobre que aquele momento que ele deixou de andar com Deus, a vida perdeu totalmente o sentido. Depois da velhice, ele descobre que andar com Deus é que nos faz vencer dificuldades e batalhas, é que nós aprendemos com os erros e acertos, com a palavra do Senhor nos moldando e transformando as nossas vidas. Ele descobre que precisava ter morrido para o mundo e não morreu. E agora era tarde, porque a palavra de Deus
não estava mais com ele. Ele se encontrava no meio de toda uma riqueza, de todo um poder, mas sem aquilo que é a glória de Deus na vida dele. Porque o verdadeiro sentido de cada um de nós aqui, na palavra do Senhor todos os dias, além da salvação, é intimidade com Deus. Não existe nada mais grandioso, não existe nada mais rico do que você ter intimidade com Deus, porque Ele fala conosco na sabedoria e nos guia. Ele fala que nós podemos morrer sim para o mundo. Haverá um tempo na nossa vida, que nós vamos ser transformados. Mas é preciso que a gente deixe esse tempo agir no nosso coração, que a gente esqueça de tudo aquilo que nós andávamos, das nossas concupiscências, achando que nós sabíamos de tudo e não sabíamos de nada, porque vivíamos no erro. Salomão descobre que tudo aquilo que ele viveu foi um erro, que quando ele andou de verdade com Deus, é que ele tinha a paz verdadeira, é que ele tinha um amor verdadeiro, e tudo aquilo que ele construiu se torna vaidade. Tudo aquilo que nós construímos sem Deus é somente vaidade. Pessoas têm muitas coisas materiais, mas não conseguem dormir, porque não tem Deus no coração. Enquanto que tem pessoas que têm pouquíssima coisa, mas tem grande Deus dentro do coração, tem o Espírito Santo lá dentro, tomando conta da casa, varrendo a casa, limpando a casa, transformando a casa. E essas pessoas sim conseguem deitar e ter um sono verdadeiro, com a paz verdadeira. E para terminar, em João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não era qualquer um, ele era um dos principais dos judeus, os principais dos sacerdotes. Ele tinha conhecimento das leis, ele sabia o que era certo, o que era errado aos olhos dele. Mas quando ele vê um Jesus pobre, humilde, fazendo os sinais que ele estava fazendo, ele resolve não mais acreditar naquilo que ele sabia e querer aproveitar e querer aprender com aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Só aqui nesse momento dele deixar a grandiosidade daquilo que ele era para se aproximar do Senhor Jesus, mostra que Nicodemos já estava querendo morrer para o mundo e nascer para Cristo. Através da palavra é que nós vamos dando conta que aquilo que realmente a gente sabia não tem importância, porque a verdadeira importância está na salvação e na transformação sob a palavra. Mas se a gente não desprender do mundo, vamos continuar sempre essa luta, porque Gálatas fala que o Espírito vai lutar com a carne com o Espírito, até no final da nossa caminhada. Por isso que Jesus fala, você tem que morrer para o mundo, você tem que crucificar a sua carne, assim como o Senhor Jesus fez. E fácil não é, mas nada é impossível para Deus. Nicodemos, sabendo de tudo que ele tinha, todo o conhecimento, um povo perseguindo o Senhor Jesus, ele vai, escondido, mas ele vai, escondido de todos os outros que tinham um pensamento diferente do dele, mas ele vai. E quando ele se aproxima, Jesus não olha para ele como um perseguidor igual aos outros, porque Jesus olha dentro do nosso coração e fala: está com vontade de aprender mais, está com vontade de querer mais, está com vontade de buscar mais, e eu vou dar mais para cada um de vocês. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho: morrer e nascer de novo. E Nicodemos, depois desse encontro, a vida dele muda poderosamente, porque depois que Jesus Cristo é crucificado, quando José de Arimateia vai pedir o corpo, quem está junto com José de Arimateia é o Nicodemos.
não mais escondido, porque agora, com aquela palavra que Jesus tinha dado para ele, ele descobre que a palavra de Deus vai contra aquilo que a gente sabia. E quem vai ver um momento das nossas vidas que nós vamos chegar escondido ao Senhor Jesus, mas depois nós vamos abrir o coração e vamos andar glorificando o nome do Senhor no meio de todas as pessoas, aquilo que nós já estamos fazendo aqui nesse lugar. Que assim como para Nicodemos, e assim para cada um desses grandes homens, não aprenderam da noite para o dia. Foi assim com Paulo, porque Paulo também era um perseguidor da igreja, e ele vê a vida totalmente mudada, de uma hora para outra, mas ele teve um aprendizado que demorou mais de 10 anos, para ele morrer para o mundo, e nascer para Cristo. Foi só a partir desse momento que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, começa uma nova caminhada com Paulo, levantando as igrejas e pregando o Evangelho, em nome do Senhor Jesus, amém? Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no coração de cada um de nós, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Vamos ficar de pé, vamos orar? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor continue nos guiando, nos moldando, quebrantando o nosso coração, Senhor, fortalecendo através da Tua palavra, porque para Deus nada é impossível. Continua guiando cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado por essa semana que o Senhor esteve com cada um de nós aqui, nos alimentando, nos protegendo, nos fortalecendo poderosamente. Abençoe, meu Pai, cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, que o Senhor nos leve com segurança, fortalecendo cada vez mais, e que essa palavra seja mais um tijolo a construir o alicerce da morada celestial, em nome de Jesus. Opere na vida daquelas pessoas que estão ouvindo, daquelas que não vierem, que o Senhor possa estar transformando a vida delas, não importa onde elas estiverem, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.